como vereadora, membro desta casa, sem nenhum cargo. Bom, primeiro eu queria dizer, é bom esse momento da política, da eleitoral, porque a gente expõe as nossas posições e isso é muito importante. O Estado não é um ente independente dos municípios no Brasil. Existe uma Constituição Federal que estabelece a obrigação do Estado de cooperar com os municípios. E eu vou dizer uma coisa. Aqui no estado do Mato Grosso, infelizmente, o povo vai ter que escolher entre duas candidaturas que talvez não sejam exatamente aquelas que representam o povo, mas nós vamos ter que escolher, sabe, Michele? Entre quem desvia recurso público para financiar os mais ricos no estado do Mato Grosso, utilizando os instrumentos legais para isso, são mais de 8 bilhões de reais que são desviados das contas públicas do estado de Mato Grosso para financiar empreendimentos bilionários daqueles poucos que produzem riqueza no momento em que nós estamos com o povo passando fome. Quem é? Que justiça que vai acionar o governador pela barbárie que ele está praticando contra o povo trabalhador? As leis que recompõem o salário dos trabalhadores aqui, especialmente da educação, cuja maioria é composta por mulheres. O governador Mauro Mendes deixou sem contratos no início da pandemia, fazendo com que os trabalhadores tivessem que se solidarizar com cestas básicas para trabalhadores que tinham o dever e o direito também de estar em sala de aula, amparando os alunos em plena pandemia. E sabe o que o governador Mauro Mendes fez, Michele Alencar? Ele simplesmente atribuiu a responsabilidade da educação infantil exclusivamente ao município, se desresponsabilizando da atribuição que ele tem constitucionalmente aqui no estado de Mato Grosso. Sabe por quê? Porque a Constituição do estado de Mato Grosso determina que deve haver um sistema único de educação. E o governador virou as costas para o município, virou as costas para os trabalhadores, desrespeitou a lei de recomposição dos salários da educação, impondo um achatamento de quem já ganhava muito pouco. Mato Grosso é um dos estados que paga melhor o servidor público, mas paga pior os servidores da educação. Aqui no Mato Grosso, os agentes carcerários têm salários melhores do que os servidores da educação, do que os profissionais da educação. Quer defender a educação? Defenda a educação, e não um governo que praticou uma atrocidade contra os servidores públicos e contra a educação. Na saúde e na assistência social, não é diferente. É um governo irresponsável com a questão social. É um governo que destina o recurso público para os mais ricos e deixa a ver navio os mais pobres. Eu quero que a justiça haja contra os corruptos, aqueles que atacam os cofres públicos. Mas o que a justiça vai poder fazer contra os poderosos que usam a administração pública e os recursos públicos para encher os bolsos dos que já são milionários, que deixam o povo passando fome, a rasgar cesto de lixo aqui para se alimentar, a fazer fila do osso e depois ter a coragem de vir a público dizer que o osso é osso de qualidade. Ora, governador, venha você, venha o senhor se alimentar de ossos, venha compor a fila dos ossos, ou a fila da humilhação do nosso povo. Vocês precisam entender que nesta eleição não é sobre o governador Mauro Mendes ou determinado outro candidato. É se nós queremos um governador que continua fazendo a política de tirar dos pobres para mandar para os mais ricos, ou se nós vamos defender um governo ou qualquer governo que possa mudar essa realidade aqui. Contra os corruptos, nós acreditamos na justiça, nós acreditamos na Constituição, nós acreditamos nas leis, nós acreditamos nas instituições. Mas contra aqueles que usam as instituições, a lei e a Constituição para praticar o desvio de recursos para os bolsos dos mais ricos, quem é que pode nos salvar? É sobre isso que é esta eleição. É sobre eleger Bolsonaro no estado de Mato Grosso, que provocou a fome, a miséria e a destruição dos direitos da classe trabalhadora aqui, e eleger alguém que possa fazer frente a essa barbárie que foi construída aqui no estado de Mato Grosso. Ora, eu defendo as instituições, eu defendo a democracia, e eu sou contra qualquer forma de corrupção. Estou aqui nesta casa e nunca precisei que alguém pagasse a minha eleição. É só olhar a quem financiou a minha campanha lá no TRE. Eu não tive que distribuir cesta básica, eu não tive que distribuir nenhum benefício a qualquer eleitor. Eu não tive que cometer nenhum tipo de corrupção para poder chegar aqui. Aliás, quando eu cheguei aqui, um colega que vive me atacando aqui, olhou para mim com espanto e disse assim: como é que você conseguiu chegar aqui? Não foi só dele o espanto.
O espanto é de muita gente. E agora, nessas eleições, eu quero reafirmar o compromisso que eu tenho e que com o povo trabalhador, do qual eu faço parte. Esse governo Bolsonaro e esse governo Mauro Mendes merece sair da política, merece ser exterminado do sentido político, merece voltar para casa, porque o Estado é o lugar de praticar políticas públicas em favor da classe trabalhadora, dos que mais precisam, e não abandonar escolas, como nós temos visto, escolas históricas, que está crescendo mato, porque o governador simplesmente resolveu fechar escolas. No momento em que a classe trabalhadora mais sofre, em que nós não temos a oportunidade que tínhamos há um tempo atrás. Que tipo de projeto você quer defender nessa eleição? Que tipo de governo nós queremos colocar no governo do Estado de Mato Grosso? A política não é aquilo exatamente que nós queremos. Talvez os candidatos não representem o ideal do que nós defendemos, mas a política também é, infelizmente, eu tenho que dizer isso, do quem tem dinheiro. Um minuto para a conclusão. O dinheiro é conseguido das formas mais absurdas, a formas de corrupção estruturais, em que se utiliza e vilipendia as instituições para se conseguir recurso. E há formas de corrupção que precisam ser tratadas por essas instituições. Nenhum corrupto pode ficar à margem ou pode ser beneficiado pela justiça. É preciso que a justiça haja, mas contra a corrupção das nossas instituições, contra a corrupção que desvia a função do governo para poder dar aos ricos tirando dos pobres, essa é o seu voto que vai mudar. Essa é o seu voto que precisa dar a resposta. Por isso, neste momento, eu quero dizer, eu não vou me deixar seduzir por discursos aqui da casa que só servem no âmbito municipal, mas que defendem um governo que não faz nada pela população, que institui, inclusive, Demilson, sigilo de 100 anos para as corrupções que pratica, que usa o cartão corporativo para